Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao Pode Crescer Finanças. Hoje com mais um episódio fantástico. Aqui nesse canal, tornamos o conhecimento financeiro e do empreendedorismo mais acessível e inspirador. Eu sou Regina Anselma, educadora financeira. E eu sou Karime Maluf, também educadora financeira. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, Sara Veloso. A mulher é gigante. Já fez coisa que muito homem empresário não fez. Vejam bem, a Sara é conselheira de empresas, autora de best-seller, executiva com mais de 30 anos em atuação em governança, finanças e liderança. Já passou por várias grandes empresas, dentre elas o Grupo Bandeirantes de Telecomunicações. Ela é mestre, professora, inclusive foi minha mestre no programa de formação e certificação de conselheiros, que eu fiz na Board Academy, e ela dedica-se a apoiar organizações na construção de negócios éticos, sustentáveis e perenes. Seja muito bem-vinda, Sara, e muito obrigada pelo seu tempo com a gente. Eu que agradeço aí o convite, gente. Estou muito honrada de estar aqui hoje, né? E vamos falar aí um pouquinho de pode crescer, né? Porque quando a gente junta várias cabeças, a gente cresce mais. Isso. Né? E obrigada pelo convite. E qual que é o tema da nossa conversa, o nosso bate-papo hoje? É Conselhos Consultivos, o diferencial que transforma as empresas brasileiras. Mais uma vez, Sara, seja muito bem-vinda. Agora, conte para nós, a nossa audiência, um pouco da trajetória e como você chegou ao universo dos conselhos. Bom, eu cheguei em conselho um pouco diferente do que as pessoas estão buscando hoje em dia. Eu tinha definido para a minha vida, para o meu projeto de pós-vida executiva, um momento de give back, de começar a retribuir para a sociedade aquilo que eu ganhei durante a minha carreira. E dentre os meus trabalhos de voluntariado, que eu já fazia na minha vida executiva, eu comecei a ser convidada para apoiar instituições sem fins lucrativos nas suas condições de conselho. E aí eu comecei primeiro na Atletas pelo Brasil, porque eu sou atleta, né? Eu sou maratonista. E depois, como eu sou vencedora do câncer de mama, eu também fui convidada a participar do conselho consultivo do Instituto Vencer o Câncer, né? Que é uma associação aqui em São Paulo, onde a gente busca democratizar, através da expansão dos projetos de pesquisas científicas em hospitais, o acesso ao tratamento ao câncer. Eu falo que o câncer é uma doença que assusta, mas ela é uma doença endêmica. Então, hoje, se você olhar para o lado, você ou já teve ou conhece alguém que já teve câncer, mas quando a gente depende do sistema público, essa jornada é muito mais difícil. O câncer tem cura, mas a jornada ela pode ser leve. E esse trabalho que a gente faz no Vencer o Câncer, eu tenho muito orgulho de estar lá. E a partir daí eu comecei a estudar. Fui buscar formações, passei por diversas escolas. Então fiz Dom Cabral, fiz Celinte, fiz Anjos do Brasil, fiz Board Academy. Comecei a trabalhar em outros conselhos. Hoje eu sento em 6 cadeiras de conselhos, 4 pro bono e 2 remuneradas. E me tornei também a gente fala facilitador, né? Porque quando a gente está trocando ideias com pessoas tão especialistas, a gente está facilitando o crescimento do conhecimento em formações de conselheiros. Muito incrível. Muito bem. E o que é um conselho consultivo na prática? E depois você me fale também, qualquer empresa pode ter um? Tá bom.
Para a gente falar de conselho consultivo, a gente precisa falar um pouco das características das empresas brasileiras, né? Então, a maior parte das empresas brasileiras hoje, elas são familiares, elas têm uma responsabilidade enorme porque elas correspondem a uma porção significativa do PIB nacional e também da geração de empregos. Só que quando a gente está falando de empresas familiares, a gente também está falando de empresa de dono, de uma história, de um negócio que começou por um conhecimento específico, de um esforço pessoal, um carinho que é quase mais um filho dentro daquela família, né? E de uma estrutura bastante informal aí na parte da gestão. E quando a gente fala dessa característica do Brasil, e isso não é bom nem é ruim, é uma característica que a gente tem das empresas brasileiras, né? A gente tem um cenário aí que essas empresas hoje, elas estão num processo de por onde eu vou, né? Tanto na busca de inovação, quanto na busca de novos negócios, quanto na busca de um processo de sucessão, porque esses fundadores chegaram no momento de vida que eles querem mais, querem ter tempo para a família, querem ter tempo para si mesmos, né? E querem também ter uma perenidade, uma perpetuidade daquilo que eles construíram durante a vida. E aí a gente fala no processo de sucessão. O que essas empresas precisam? Elas precisam ter uma estrutura que a gente chama de governança, essa palavra difícil, né? Isso não é para mim, não é para o meu negócio é pequeno. Gente, governança, para a gente falar de uma forma muito simples, é você conhecer o seu jeito de fazer, o seu jeito de controlar, e o seu jeito de analisar tudo isso. Isso é governança. E quando a gente tem um grupo de pessoas que correspondem a pessoas que estão dentro da empresa, então a gestão da empresa, mais pessoas que são especialistas de áreas específicas, de fora do negócio, juntos discutindo tudo isso é um conselho. Isso é uma forma da gente fazer a empresa olhar mais adiante, olhar para a estratégia, olhar para os seus indicadores, se preocupar com o seu caixa, se preocupar com o mercado, se preocupar com uma possível obsolescência dos seus produtos, e que no furacão do dia a dia, será que aquele empresário está com tempo, está com direcionamento mental para todas essas perguntas? Onde eu vou, onde eu quero chegar? Eu tenho sustentabilidade para fazer tudo isso? Se hoje eu não puder mais estar aqui, ou não quiser, porque isso é muito importante, né? A gente tá por escolha, e se eu não quiser mais estar aqui, como que o meu negócio vai seguir? Né? Então, quando a gente fala em montar um conselho, é montar um grupo de pessoas que te desafiem, que te tragam novas ideias, que te ajudem a ver a estratégia. Eu gosto muito de uma frase do poeta Saramago, do escritor, né? Saramago diz o seguinte: a gente precisa sair da ilha para enxergar a ilha. Verdade. E quando a gente está na gestão, a gente está na gestão, a gente está ali o dia inteiro dentro da ilha. A gente sabe que na ilha tem uma série de riquezas, mas será que a gente consegue enxergar essas riquezas? Normalmente, quem está dentro do problema ou dentro do dia a dia não enxerga. Tanto Exatamente. É que a gente fala muito isso, né? Quando, assim, em consultorias, né, que a gente dá de finanças, às vezes até de endividamento, a pessoa está tão inserida naquele problema que ele não enxerga a saída. Quando vem alguém de fora, que somos nós, né, consultoras, que a gente dá assessoria, com o olhar de fora, a gente consegue trazer soluções que a pessoa não tinha. Eu entendo que conselho é bem isso também, né, Sara? Exatamente. E olhar as questões por outras perspectivas. E tem uma outra questão muito importante. Será que eu tenho todos os especialistas e os melhores especialistas dentro do meu negócio?
E se eu não tenho, será que eu poderia pagar para ter? Muito provavelmente não. E quando a gente fala de conselho, a gente também está falando de trazer especialistas para o momento que eu estou vivendo. Então, vamos lá. A gente está falando aí, a gente está na hype da IA, né? Então, eu vou trazer especialistas de IA para o meu negócio? Eu, Sara, não traria. Eu traria especialistas de processo. Porque se eu estou fazendo coisas erradas, eu vou colocar a IA para continuar fazendo tudo o que eu faço errado. Então, para melhorar como fazer errado. Errado. Aí não tem jeito. O destino é ruim. Agora, se eu trago para o meu conselho uma pessoa que tem visão de processo, que tem a formação, né, na linha de processo e vai conseguir me alertar para como construir esse processo de uma forma coerente, para que depois eu possa implementar uma IA para realmente automatizar os pontos, eliminar retrabalhos e tudo mais, seria um grande ganho para o negócio. Mas eu consigo pagar esse profissional hoje, no momento onde ele está extremamente valorizado? Mas eu consigo ter a inteligência de algumas horas por mês desse profissional no meu conselho, me instigando a pensar fora da caixa. Perfeito. Quando você fala isso me lembra muito eu tive a oportunidade de estar com o Cledovino Bellini, foi presidente da Fiat Automóveis aqui em Minas, e ele hoje é presidente da Associação Comercial de Minas, aqui de BH. E eu tive a honra de estar com ele falando, né, que agora a gente tem a Casa Conselheira aqui em BH, né, que está sob minha gestão. E ele falou que aqui é a casa do empresário e nós temos a casa do conselho. E ele virou e falou assim: Karime, isso é importantíssimo, porque ele é conselheiro hoje de várias empresas. Então ele fala que o conselho é o caminho mais curto, rápido e correto para as empresas alcançarem o que elas querem em pouco tempo. Seja de uma nova estratégia de negócio, seja de algum desafio que ela esteja passando, porque a gente está num ano desafiador, né? Copa, eleição, NR1, reforma tributária, ou seja, são muitos pontos para o empresário poder dedicar. Então ele falou, não, o conselho é o caminho mais rápido, curto e barato para uma empresa alcançar a excelência, o que ela objetiva. Exatamente. E às vezes a gente olha coisas que a empresa não está olhando. Outro dia me chamaram porque um grupo de pessoas estava olhando e avaliando uma empresa que está passando por dificuldade financeira. Ela é um nicho de mercado específico, né? Pode crescer muito, pode fazer muita coisa, mas ela está passando por problemas bastante sérios. E aí, a gente conversando, me falaram faturamento da empresa, valor da folha, uma série de coisas, e aí me falaram prolabore dos 2 sócios. Aí eu falei, gente, não está certo isso. E eles falaram, como não está certo? Que carro cada um deles tem? Ah, cada um tem um Mercedes. Onde eles moram? Moram no bairro tal. Qual é o padrão de vida? O que eles gostam de fazer? Ah, eles gostam de sair, restaurante, isso e aquilo. As despesas da empresa estão contaminadas com as despesas pessoais deles. Vocês podem procurar. Eles estão misturando a vida pessoal com os negócios e é isso que está drenando caixa da empresa. Eu não precisei de 5 minutos para fazer essa avaliação. Sensacional. E eles não tinham ainda atentado para isso. Ah, claro que não, porque a vida inteira a empresa pagou as contas da casa. A vida inteira é o cartão de crédito da empresa que paga uma série de despesas que vão acontecendo ali. Paga a despesa do carro, paga o combustível do carro. Viagens. Viagens, pedágio. Mistura né? de caixa.
E É o aí, mais comum. cada um dos sócios tirava um prolabore de 20 mil reais por mês. E um prolabore de 20 mil reais por mês não quebra uma empresa, mas não sustenta o padrão de vida de um empresário que tem uma Mercedes e muito menos de 2 empresários que cada um tem a sua Mercedes. É. Aí, Além dos cartões de crédito, né? isso. Exatamente. Então, às vezes, as dores, elas são muito básicas, e aí é a questão de sair da ilha. E uma outra importância de você sair da ilha é o que a gente fala hoje do nexialista, né? Uhum. Dentro das empresas, gente, tudo está interligado, né? As áreas estão interligadas. Tudo que... Essa semana, uma pessoa que eu estava conversando numa das empresas que eu trabalho, ela falou assim, por que as pessoas não pensam que elas têm que entregar tudo redondo para o coleguinha? E ela usou bem essa frase, e é o dia da gente, né? A gente entrega para o coleguinha, são nossos colegas de trabalho. Aí você pensa que a gente tem um fabricando rodas, o outro fabricando chassi, o outro fabricando a carcaça do carro, e aí chega no departamento um monte de roda, um monte de carcaça, e a pessoa que está fazendo o chassi está atrasada. Olha a bagunça que vai dar na organização. Isso. É isso que acontece quando financeiro, comercial, operações... Não se conversam. Não se conversam, RH, Exato. não se conversam, né? A gente vai ter uma série de peças desconectadas que juntas formam exatamente nada e consomem valor da empresa. Quando a gente tem pessoas externas na organização olhando este todo, entendendo essas conexões, a gente coloca mais fluidez no negócio. Então, a magia do conselho consultivo, na verdade, é tirar a solidão do empresário, trazer pessoas que estão no mesmo nível dele ou acima dele, e eu digo o seguinte, né? Diga-me com quem andas que eu decido se eu quero ir com você. A frase essa da frase frase é é a melhor ótima. que existe. Essa é fantástica. Se a gente é a média das pessoas com quem a gente anda, eu quero andar com vocês, 2 mulheres poderosas, né? Então, se um empresário é a média das pessoas com quem ele anda, e teoricamente ele é o CEO da empresa, ele não pode só se conectar com as pessoas as quais ele lidera, ele tem que se conectar com pessoas que estão lidando com problemas iguais ou maiores que os dele. Porque aí ele vai sim Aprender. Sim. ter... ele vai ser desafiado, Sim. né? As pessoas vão trazer experiências diferentes. Então, essa é a magia do conselho, é criar um espaço seguro, onde as questões podem ser colocadas, ele vai receber novos pontos de vista e vai ser desafiado. E o mais importante do conselho consultivo, ele não tira o poder do empresário. Isso é perfeito. Ele, a não palavra é dele. A última palavra é dele. Né? Ele vai ouvir os pontos de vista e ele vai tomar as suas decisões. Isso. Né? Porque ele vai escolher o caminho. Exato. O conselho consultivo, não sei, né, para as pessoas que não conhecem, ele vem como um aconselhamento para os empresários. A gente não toma decisão de nada, a gente não toma ação de nada, a gente levanta, né, os desafios da empresa e faz um aconselhamento de especialistas, né, de quem não está envolvido nos problemas diários. E hoje tem uma outra coisa também, né? Depois que eu saí do mundo executivo e passei a ser uma multiprofissional, né? Então eu tenho uma carreira portfólio, hoje eu sou conselheira, amanhã eu sou advisor, depois eu sou mentora, depois eu sou professora, depois eu vou dar uma palestra. Quem me cobra das minhas entregas? Né? Às vezes eu brinco com meu marido, a gente está de férias, ele fala assim, mas você está respondendo o WhatsApp? Eu falo, eu estou de férias, minha chefe não está. Então, eu estou de férias, minha chefe não está. Verdade. Então, agora, quem cobra o empresário? Né? Porque ele pode levantar na segunda-feira, e gente, quem nunca?
começamos o dia com muitas intenções, né? Nós começamos uma segunda-feira cheios de boas intenções. Então, a nossa agenda, né, o nosso to-do list está lá perfeito. Aí a vida real começa a impactar esse to-do list e várias coisas vão sendo colocadas de lado, porque a vida real está ali no dia a dia. Cobrando celeridade. Quem cobra o empresário daquilo que ele deixou de lado na lista dele e que é importante? Quem vai cobrar o empresário? Assim, olha, no seu planejamento estratégico, você decidiu que você ia abrir o mercado 1, o mercado 2, o mercado 3. O que você está fazendo para isso? No seu planejamento financeiro, você decide, a gente tem um plano de realizar um X de venda esse ano. Nesse volume que você está fazendo agora, você não vai chegar nem à metade. Quem está alertando ele disso? Então, o conselho também, ele é um ponto de te manter no trilho, porque a vida é uma trilha. A vida é cheia de obstáculos, o dia a dia tem buracos, tem galhos, empecilhos, né? Uma série de questões desafiadoras no meio do caminho. E como que você volta para o trilho? Qual é o seu guarda-rail que não te deixa sair daquele planejado, né? É o conselho. É o conselho. Eu, como maratonista, eu digo o seguinte: a gente foi lá e a gente escreveu, né? O nosso planejamento estratégico, ele é o nosso pórtico, né? Então tá lá o nosso pórtico e a gente escreveu onde a gente quer chegar. Mas ninguém completa uma maratona se não percorrer o quilômetro 1, o quilômetro 2, o quilômetro 3, e não dá para pular o quilômetro 5. Você precisa completar os 42 passos para chegar. Quem está cobrando o empresário disso? Quem está alertando ele que o caminho não está 100% seguro? Perfeitas colocações. É o conselho. E nisso, Sara, eu tenho uma pergunta assim: quais são os maiores equívocos que, na sua opinião, os empresários brasileiros têm sobre o tema de conselho? Sobre implantar um conselho nas suas empresas? O primeiro é o seguinte: conselho não é uma confraria de amigos. Tá? O conselho é um espaço onde as pessoas que estão ali, elas têm independência para trazer perguntas desconfortáveis, colocações desconfortáveis, desafiadoras, as quais ninguém vai dizer, né? Eu lembro uma situação da minha infância que eu estava com a minha avó no carro e uma moça passou numa segunda-feira de manhã vestida de uma forma totalmente inadequada para aquele local e para aquele horário. E eu me assustei, eu era criança, e falei: vó, olha. E a minha avó disse: minha filha, essa moça não tem ninguém que realmente gosta dela em casa. Porque se alguém gostasse dela, não teria deixado ela sair de casa desse jeito. Então, o conselho vai alertar o empresário das coisas que ele precisa crescer, que ele precisa melhorar, que ele está fazendo errado, dos pontos de atenção do negócio, mas a decisão está na mão do empresário. Então ele precisa de pessoas que tirem ele do desconforto, e não aquele amigo do churrasco de domingo, que na hora que senta na reunião de conselho, fala assim: não vou falar isso porque ele não vai gostar de ouvir. Verdade. Ele precisa escutar, né, Elsa? Ele precisa escutar. A gente precisa, as pessoas que realmente se importam com a gente, são aquelas que nos deixam em condições desconfortáveis. E é essas pessoas que a gente precisa ouvir para crescer. Então, essa é a primeira falácia. Não é uma confraria de amigos. Né? Acho que a segunda falácia é: vão roubar meu poder. Não vão. Quanto mais para empresário, né? Não Nossa, vão, mãe. né? As pessoas, tomar às minha vezes, cadeira. Nas formações de conselheiros, os conselheiros falam assim: Sara, mas se a gente fala e o empresário vai lá e faz tudo diferente, qual que é o nosso papel como conselheiro? E eu costumo dizer que o conselho, ele tem uma similaridade com a paternidade.
né? Quem nunca deu conselho para os filhos e os filhos fizeram exatamente o oposto e lá na frente as coisas realmente não aconteceram como você esperava. Verdade. E aí, nos tropeços dos filhos, o que que a gente faz? A gente acolhe, segura, ajuda a levantar, né? Mostra novamente o novo caminho possível, porque não é necessariamente aquele anterior, né? Porque o cenário já mudou. Então, está muito associado, é aquilo de você mostrar perspectivas, mas com toda a liberdade de ação do empresário. Então, ninguém tira poder do empresário. Isso é importante. Eu estou vendo aqui um grande valor nos conselhos. Estou enxergando isso. Então, Sara, me conte como as empresas encontram os conselheiros. Porque as vagas de conselho, elas não são anunciadas, né? Onde que a empresa vai achar, vai encontrar um conselheiro? Bom, primeiro, você precisa, como empresa, saber, quando você vai buscar um conselheiro, se você está com dor de cabeça ou dor de estômago, tá? Porque se você está com dor de cabeça e traz para o seu negócio um especialista de dor de estômago, ele vai tratar um problema que você não tem. Então, você precisa primeiro enxergar quais são as suas questões. A sua empresa está num momento maduro, seus filhos estão chegando num ponto de começar a participar do negócio e você quer introduzir a família no negócio e começar a pensar na perenidade da sua empresa. E quando a gente fala na perenidade da empresa, a gente tem que pensar no momento em que o fundador vai começar a se distanciar dos negócios e a segunda geração vai assumir as suas responsabilidades. Se esse é o seu momento, você tem que trazer especialistas que estão acostumados a lidar com isso. Se a sua empresa está passando por um processo de finanças, você vai precisar trazer especialista de finanças. É olhar para processos, para a implementação de IA também. Eu preciso inovar ou eu preciso trazer novas tecnologias. Você vai trazer especialistas que estão acostumados a olhar tanto para novas tecnologias ou também especialistas que vão está trazendo para você informações sobre fusões e aquisições de negócios, porque nesse mundo ágil que a gente tem, de transformação constante, às vezes não dá tempo de você implementar uma transformação na sua empresa e é mais fácil você lançar a mão de alguém que já fez o mais difícil e você absorve isso, faz uma fusão, faz uma aquisição no seu processo. Então, você precisa entender o momento da sua empresa e buscar os especialistas que vão te apoiar para aquele momento, tá? Esses especialistas, eles estão, por exemplo, lá na casa do conselheiro, né? Eles estão próximos de você, eles estão no LinkedIn, porque eles estão falando desses assuntos todos os dias. Nós temos muitos especialistas falando de muitas coisas no LinkedIn e entender esses especialistas. Também você precisa buscar referências dessas pessoas, mas o mais importante é que na hora de montar esse conselho, você precisa ter um apoio sólido para a constituição do conselho, porque você tem passos para a constituição de conselho. Você precisa implementar as regras com as quais esse conselho vai funcionar, né? O básico de uma relação, né? Qualquer relação começa, o que você espera de mim? Então, o que você espera de cada um dos conselheiros e deste colegiado para a sua empresa? Precisa ter clareza disso. Né? Então, contar com um apoio para a constituição do conselho é extremamente importante também. Então, quando você buscar pessoas especializadas para constituir esse conselho, elas vão te apoiar na busca de conselhos. E a gente sempre diz que conselheiro, ele recruta conselheiro. Porque quando a gente fala de um colegiado, né, e o conselho consultivo é um colegiado, a gente está falando de pessoas complementares, pessoas que se entendem, que falam a mesma língua. Apesar de ser um ambiente de desafio, onde as pessoas se desafiam, não é um ambiente de conflito, não é um ambiente de ego, é um ambiente de eco. Exato. Isso.
Muito bem. Sensacional. Sara, falando nisso, uma empresa hoje, ela pode crescer sem governança, mas ela não vai ter perenidade. Você falou muito bem aí das empresas familiares. Eu gostaria de saber um pouquinho das empresas pequenas que estão saindo daquele patamar de pequena para ir para média, que às vezes não conhecem tantos executivos, tantos empresários. O que você daria de sugestão para esse empresário que ele está naquele limiar de pequeno para médio, mas que ele não tem governança, né? Qual que seria o caminho para esse empresário? A gente precisa fazer boas perguntas, né? Então você chega para o empresário e fala assim: quanto que você vai faturar esse ano? Ah, vou faturar 1 milhão. Por quê? Ah, porque o ano passado eu faturei perto de 900, então cresci 10%. Mas você cresceu 10% por quê? Então, não analisa mercado, não analisa condições e ainda fala: e como você vai fazer esse 1 milhão? Ah, meu time de vendas vai vender. Mas como que seu time de vendas vai vender? Vai vender o quê? Quanto do quê? E tudo mais. Aí, Como? operações consegue produzir? A sua distribuição consegue entregar? E é assim que a gente começa a criar negócios desconexos. Quando a gente planeja melhor e a gente sabe por que que a gente cresce, o que que a gente vai vender, quanto que a gente vai vender, que tamanho da operação que a gente precisa, os negócios ficam muito mais sustentáveis, né? Então, o grande conselho é: se atente para as perguntas difíceis. Uma vez eu virei para um empresário que está num negócio super hype e falei para ele: olha, você está indo super bem, você está praticamente número 1 do mercado, mas o que que você vai fazer quando a sua vaquinha leiteira secar? Daqui a 2 anos, qual vai ser o seu novo produto? No que você vai se diversificar? Na época ele falou comigo: deixa comigo que eu estou pensando nisso. Eu não sei se ele pensou, porque eu vejo essa Continua empresa pensando. hoje numa situação muito complicada. Diversificou, fez coisas diferentes, mas eu entendo que poderia ter feito melhor. Então, o empresário ele tem que saber primeiro todos os porquês do negócio dele e tem que olhar para frente. Esse é meu grande conselho. Agora, eu queria falar um pouquinho da participação feminina, Sara, em conselhos, que eu sei que ela é muito pequena, é em torno de 20% só, né? E o que você acha sobre isso? Como que a gente traz mais mulheres para os conselhos? Porque eu estive num conselho também pro bono por 6 meses, pontual. A empresa estava em processo de M&A. Eu fui convidada até por um colega, né, do meu programa, por 2. E nós 3 formamos um conselho e auxiliamos essa empresa no processo de M&A dela. E eu lembro do empresário falar: Karime, eu quero te agradecer de estar aqui no conselho, porque a visão feminina é diferente, sensibilidade, atuação, tudo isso é muito diferente quando a gente fala em participação feminina em conselhos, e é tão pequeno hoje em dia ainda. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a gente tem a questão da participação feminina em todos os lugares, né? Não só em conselho, mas em várias lideranças. A mulher hoje, ela é a maioria quando a gente fala em sustentabilidade do lar, né? Como chefe de família. Exato. Eu acredito que ela seja a maioria em muitos setores da empresa. A área financeira, a área administrativa, ela é maioria, mas ela não sobe para a liderança, né? Ela não sobe para cargos de posição. A gente tem questão de oportunidade e a gente tem questão também: será que este lugar é para a mulher? Será que a mulher quer estar ali? Eu, durante 30 anos da minha carreira, eu estive em posição de liderança. Eu muitas vezes fui a única mulher na mesa. Não é o lugar mais confortável de você estar. Então, a mulher ainda é uma proporção pequena,
acho que faz falta, como faz falta qualquer diversidade. Nós temos a característica principal, que é a característica da contingência, né? Você fala para um homem, vamos para a praia, ele pega a sunga. A mulher pega o chapéu, pega o protetor solar, pega a sunga, pega a saída de Toalha, banho, leva pega tudo. o casaquinho, se quiser Enxerga frio. lá na frente. Ela tem a visão da contingência. E Isso. outras características, eu estou trazendo uma aqui, né? Mas ela tem outras características. Ela pensa mais no outro, vai organizar um churrasco, o homem pega a carne e cerveja. A mulher vai pensar no vegetariano, vai pensar em quem não bebe, que é suco, água, uma série de coisas, né? Então, essa é uma característica feminina. E a questão hoje, para mim, não é só a participação da mulher. A mulher tem que estar no conselho, mas um conselho que não é diverso, que não traz diferentes pontos de vista, é um monte de pessoas falando exatamente o que você pensa, porque pensa do jeito que você é. Isso. Se você Não tem um quer, contraditório. se Tem você que quer ter pessoas outra que te digam o que visão. você pensa, conversa com o espelho. Não gasta dinheiro, não perde tempo. Fica a mesma coisa. Pra Né? que conselho, né? Se você quer ouvir, você vai ouvir o que você quer ouvir. Não quer sair da zona de conforto, não quer um ambiente desconfortável. Nós temos a mulher, nós temos o etarismo, nós temos Etarismo. a questão de gênero, de identidade de gênero, porque a gente fala que tem que ter a mulher, mas hoje a gente tem uma questão de identidade de gênero bastante séria, né? A gente tem as diversas raças, hoje a gente tem a questão do imigrante no mercado brasileiro, que é uma participação muito grande. Então, acho que a gente tem, sim, uma questão da minoria feminina, mas a gente tem uma questão de que a diversidade não é discutida com a importância que ela merece. Engraçado, gente, porque eu trabalhei mais de 30 anos no mercado financeiro e fiquei grande parte da minha vida eu sozinha ali, por exemplo, na área de planejamento e orçamento, eu sozinha com uma turma de 12. Então, eram 11 homens e eu, os 12 ali. Regina viveu isso, eu vivi né? isso, No fiquei mundo muito corporativo. tempo. Eu estou vendo você, essa pergunta foi espetacular, porque eu estou vendo que a mulher ainda tem muita coisa pela frente aí, para conquistar a importância da mulher, da presença da mulher, e cabe a gente ir atrás disso, É não verdade, mesmo? Rê. A gente tem que mudar esse cenário e fazer realmente, por onde. porque eu fiquei muito tempo nisso. Agora, a gente Pode precisa falar. pensar aí também no espaço do homem, né? E essa nova geração, ela está olhando isso de uma outra forma. Porque a mulher, ela dominava o lar, os filhos, uma série de ambientes, e agora também o mundo corporativo. Mas para a mulher poder crescer a participação dela no mundo corporativo, o homem precisa crescer a participação dele no lar, no supermercado, na educação dos filhos, na reunião da escola das crianças. Para Então, possibilitar que a mulher saia. Porque não existia isso. Eu ficava lá Exatamente. e tinha todas essas funções que você falou aí. Então, no ambiente daquele, totalmente, predominantemente masculino, qualquer coisa que acontecesse com as crianças, eu tinha que sair. Falei, olha, vou precisar sair. E eu tinha que dar o mesmo resultado daqueles outros muito todos. mal visto pelos colegas, né, Regina? Exatamente. Mas, alguns apoiavam, outros não. Mas uma coisa eu descobri: a mulher é mais forte do que você pensa. E eu dei conta. E eu fiquei nessa equipe, muitos saíram, a equipe foi reduzida. E a mulher estava lá, sozinha, mas fiquei. Olha, gente, mas eu não me preocupo com as mulheres, tá? Isso. Hoje, se eu fosse homem, eu me preocuparia de não dominar nos ambientes onde a mulher domina 100%. Né? Porque a partir do momento que quando a gente está indo para o mercado de trabalho, para os conselhos, para novas atuações, a gente está ampliando o nosso espaço. Sim. E o espaço do homem continuou o mesmo. E aí eu pergunto, quem está perdendo?
Verdade. Verdade. Uma boa reflexão. Muito. Agora, olha, a nossa conversa está sensacional. Sara, você tem conteúdo para dar, vender, emprestar para vários episódios. Com certeza a gente vai te convidar para vários outros temas. Você é uma pessoa muito querida, muito especial, mas nosso tempo está acabando. Oh. Mas já que ele está acabando, agora, já que é conselho, eu quero mais um conselho. Qual conselho você daria para aquele empresário que ainda toma as decisões sozinho? É muito importante a gente ter vários pontos de vista e mais cabeças pensam melhor que uma, né? Então, se dê a chance de dividir, se dê a chance de compartilhar. E mais importante que tudo, se dê a chance de se fragilizar, porque é se fragilizando que você cria resistência e resiliência. Então, abra seus horizontes para isso. Perfeito. Obrigada. Nossa, que episódio maravilhoso. Eu tô emocionada. E, gente, depois de escutar isso tudo, a minha conclusão como educadora financeira é que isso, um conselho para as empresas, gera valor no TED. Já sabe o que é TED? São as iniciais de tempo, energia e dinheiro. Isso aí vai fazer você ter um grande up no seu TED, no TED da sua empresa. Você vai levar à frente, vai diminuir ali o tempo que levaria para atingir algumas coisas. O tempo, a energia e o dinheiro. É educação financeira e o conselho junto. É uma economia financeira. Economia geral. É isso aí. Então, eu achei todo esse nosso bate-papo de hoje voltado para enriquecimento e um TED cada vez maior. E olha, gente, para quem gostou do tema, segue a gente no canal, clica no sininho. Qualquer dúvida que vocês tenham, acesse o QR Code que está aqui na tela. Vocês vão falar diretamente comigo, com a Regina. Se quiserem o contato da Sara também, a gente já vai passar o Instagram dela e o contato dela, obviamente. Isso. Muito obrigada, Sara, por tudo e pelo seu tempo mais uma vez. Isso. Foi uma honra estar aqui, gente, e muito sucesso para o Pode Crescer, porque a gente precisa crescer muito ainda. Isso aí, Sara. Muito obrigada. Tudo de bom. Até o próximo Até o episódio. próximo.